Olá, boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos. Ah, Hoje teremos como a nossa convidada a Daniela, que está prestes a entrar. Vamos só aguardar mais um momentinho para ela entrar. Olá, Olá, boa tarde. boa noite aí em Portugal. Tudo bem, Daniela? Bem-vinda. Tudo jóia. E você, Mar? Tudo tranquilo? Tudo, tudo bem também. Aqui já estamos, já passou a hora de jantar, então já está tudo mais calmo. Uhum, uhum. Sabes como é aqui a dinâmica familiar é semelhante à vossa, então Sim, essa hora do jantar é complexa, até que tudo se acalma. fica tudo mais tranquilo. É um prazer, Daniela, estar a partilhar estes próximos 60 minutos contigo. E é algo que nós já vinhamos a planear há algum tempo, não é? E que eu aguardava com alguma. Aguardava e estou a aguardar com alegria estarmos a partilhar este momento os dois. Até fiquei aqui sem palavras. Ô, Marco, você é um querido amigo, né? Você e a Sara, um beijo para todos aí, para sua família. E vocês são irmãos, né? Nós nos conhecemos para o público que não sabe da formação, né, da Hellinger, e sempre nos encontramos na Alemanha, nos encontros anuais de vivências únicas, né? É Incríveis. verdade. E acho que São quem se momentos. conhece num ambiente desse acaba tendo essa conexão de um outro lugar, né, Marco? É verdade. De outro lugar é uma palavra que eu gosto bastante. Uma frase que eu gosto bastante e que está associada, e é verdade. Esse outro lugar que nos permite fazer estas conexões tão profundas, não é? E tão duradouras, eu diria que para a vida. É isso aí, é isso aí. Então é uma alegria, Daniela, volto a dizer, estar contigo a partilhar estes próximos 60 minutos, não é? E se Deus quiser, muitos mais. Uhum. E hoje vamos falar então do abraço à sombra, não é? Dessa sombra que nós tanto precisamos de olhar, não é? Precisamos de olhar e de abraçar. Exatamente, exatamente. É um aspecto nosso que a gente normalmente sente muita vergonha, a gente não quer admitir, né? Não quer lidar. Então, nesses tempos de pandemia, não está tendo muito como correr dela, não. É verdade. O próprio, esta época, esta fase de isolamento social, não é? Está a fazer-nos olhar de uma forma que nós não, com a qual não contávamos, não é? E de alguma forma também a dar-nos algum tempo para isso, né? Para olhar para essas faces da nossa personalidade, da nossa vida, que Uhum. nós por vezes tanto queremos esconder, não é? E que às vezes, para fugir de alguma dor, procuramos fazer de conta que não está, que não existe. Sim, no contexto das constelações, você deve se lembrar de alguns momentos em que a gente também estava lá na Alemanha, naqueles encontros, né? Ainda com Bert em 2017, Sim, 2017, até quando sim, a gente sim, se sim, conheceu pela primeira vez. Eu sim. lembro que o Wolfgang fez um trabalho da gente poder abraçar, né, o nosso medo, ou abraçar a raiva, e que sempre isso tem uma conexão com algo do nosso sistema familiar. Você lembra disso? Tenho uma ideia, já depois disso já fizemos outros seminários, mas tenho algo presente a ideia desse movimento, sim. Uhum. E esse é um movimento que muitas vezes a gente não entende por que que a gente tem determinados sentimentos adotados. Até estava conversando com uma amiga que eu acho que ela está aqui nessa Na nossa live. live agora, falando de um sentimento desconhecido às vezes, de uma depressão profunda, de uma tristeza profunda, que a gente não sabe de onde vem, a quem isso está conectado, né? Se isso está conectado com uma história nossa, familiar, mais antiga, né? E que aquilo encontra vazão por meio da gente, né? Do nosso sentimento, que o Bert chamava também desses sentimentos adotados, não é isso? Sim,
E muitas vezes, diante desses sentimentos que nos desconcertam e que emergem do nosso inconsciente de uma maneira realmente que a gente fica assim, meu Deus, da onde saiu isso? Por que, por exemplo, que eu sinto tanta culpa? Eu tinha uma história de culpa muito grande na minha caminhada. Eu sempre gosto muito de conversar por meio dos testemunhos, sabe, Marco? Eu acredito que quando eu dou um passo, eu recebo algo de presente. Eu, ao me expor também com as minhas histórias, por meio de um compartilhamento, eu acredito que isso, de alguma forma, me humaniza e eu me sinto, assim, muito próxima de todas as outras pessoas que também estão aí, né, na pista e também têm os seus processos. Então, todos nós nos beneficiamos, inclusive no contexto das constelações, quando alguém vai lá para frente e Exatamente. se expõe com todas as suas fragilidades e vulnerabilidades, ela sai de lá tremendamente presenteada. Ela não faz ideia que esse passo que ela está dando está auxiliando diversas outras pessoas a se olharem, a se curarem com seu sistema. E o fato da sua história ter tantos olhos e pontos de vista de cura enchem a sua cura de energia, né? Enchem o seu movimento de cura. Quando eu falo cura, não é uma cura definitiva, ah, pronto, curou. Mas aquele movimento de reinclusão e de reconciliação, ele recebe toda a energia do olhar que tá olhando, né? Por isso que eu me sinto muito à vontade e eu encorajo as pessoas também. Inclusive, eu acho bom que você tenha deixado aí os comentários abertos, porque toda vez que a gente se coloca e se expõe, lógico, de uma forma organizada e cuidadosa e num ambiente seguro, a gente promove uma cura coletiva, né? Então, o que eu posso compartilhar com você é que, com relação a esses sentimentos adotados e desconhecidos, eu tive uma experiência muito profunda com essas questões da culpa, né? E a culpa, ela foi uma professora assim incrível. Tem até um dos textos do meu livro, eu envio uma carta, né, para a professora Culpa, o quanto ela me ensinou, e ela era algo assim imenso que eu não tinha noção de quantos antepassados meus estavam ligados a esse sentimento. E a cada vez que eu conseguia abraçar essa sombra, eu estava abraçando uma parte desses antepassados também. Eu não sei se eu estou me fazendo entender com clareza, mas o fato é que Perfeitamente, sim. muitos desses sentimentos desconhecidos, eles trazem dores do nosso sistema. Então, é algo completamente, o abraço à sombra, ele é completamente atrelado às constelações familiares, entende? É verdade. E quando nós nos dispomos a olhar, não é, para essa sombra e para esses sentimentos adotados, nós trabalhamos não só para nós, não é, para aquilo que nos diz respeito, mas também para a cura, não é, como tu falaste agora há pouco, para a cura do nosso sistema familiar, não é, da, das sombras do nosso sistema familiar e, sobretudo, olhar para quem possa ter sido excluído de alguma forma, não é? E possa Uhum, não ser visto com bons olhos porque teve algum comportamento que não é bem aceito ou algo assim, né? Que é, no fundo, são uhum, as raízes, as bases da exclusão, vem muito dessa consciência familiar que está muito ligada àquilo que são as crenças, os uhum, valores, os julgamentos, né? E esta a disposição de nós olharmos para estas pessoas, sobretudo dentro daquilo que é a definição da constelação familiar, como nós a conhecemos, como nós a experimentamos na Alemanha, como também é experimentada no Brasil e pelo mundo inteiro, uhum. sobretudo no Brasil nos últimos anos, não é? Com esta expansão tão grande que tem tido. Tem sido muito benéfico para muita gente e, sobretudo, quando nós estamos, como tu falaste agora há pouco, numa situação como estas situações tão particulares que nós vivemos quando estamos nestes eventos organizados pela Escola Ellinger, em que por vezes o desejo de subir lá é tão grande, não é? De subir e de levantar o braço é tão grande, aquela vontade de fazer parte do processo, no fundo, nós, ainda que não estejamos a subir ao palco e a fazer parte daquele trabalho, nós somos impactados por ele, não é? Somos envolvidos por ele e abraçados por ele também. Porque é É uma. verdade. É, Eu queria te pedir, Marco, para a gente colocar o tema aqui da live, se você puder escrever,
live, abraço à sombra e constelações familiares, e aí você clica em cima do comentário e ele fixa. E aí vai ficar aqui embaixo, porque o pessoal está entrando e perguntando sobre o que que é o nosso tema. Não sei se você conhece esse Tá bom. recurso. Eu não estou a ver aqui porque o meu ecrã ele está a cortar um pouco as É só você, informações, mas é só você eu vou. clicar aqui na imagem que aparece. Eu fico um pouquinho mais para o lado aqui para não atrapalhar, né, o meu rosto com as mensagens. Então, o Tá bom. pessoal está perguntando onde encontro o meu livro. Eu estive em maio do ano passado, aí em Portugal, né? Eu acho que nessa live tem muitas pessoas aí de Portugal via Marco e outras tantas aqui do Brasil por conta do meu canal. Mas o livro Abraço à Sombra, ele está disponível na Amazon, aqui no Brasil, e também disponível em Portugal pela editora Mahatma Editora, né? Que eu fui aí no ano passado na Feira do Livro de Lisboa fazer o lançamento, né? É verdade. Então, Marcos, você conseguiu escrever esse comentário Eu aí que eu te estou. falei? Eu vou escrever aqui nos comentários, não é? Abraço à sombra, Você porque escreve assim, live, dois pontos, abraço à sombra e constelações familiares. é, eu vou escrever assim direto, porque. Aí você clica em cima do comentário, você segura ele um pouquinho e vai dar a opção de fixar. Ok. Aí ele fixa. Vamos ver se dá certo. Eu estava tentando aprender a usar essas lives aqui no Instagram. É, Marley, o nome do livro, ele está aí ao longo dos comentários. Chama Abraço à Sombra, tá bom? Tá logo aí acima, algumas pessoas responderam e eu também respondi. Tá? Vou deixar também meu canal e o meu site. Conseguiu aí, Marco? eu creio que sim. Aê, muito bem. Aí todo mundo Eu que entra creio que já enxerga, eu, entendeu? eu só não sei se ficou, se fixou, porque aqui o meu ecrã ele é pequeno. Ah, coloca seu dedo agora em cima do comentário. Aham. Aí aparece a opção de fixar, vê? A opção neste momento ela não está a surgir, mas vamos falando. Eu vou fazer, vou fazer aqui a tentativa, mas por alguma razão não está a surgir essa opção. Tudo bem, então vamos nessa. Ah, ficou. Ficou, não é? Ahá! Então a Pronto. tecnologia sempre a aprender, não é? Isso, a cada live você deixa que senão o pessoal fica entrando e perguntando qual o tema, qual o tema. Mas vamos lá, Marco, continuando. Vamos lá, então. Estas experiências que temos tido e que nos têm permitido, nestas ocasiões, olhar para aquilo que são os nossos pontos cegos, não é? Que são muito ligados à, à nossa sombra, não é? De uma forma muito Uhum. íntima. São questões que nós, por vezes, não queremos olhar ou evitamos olhar, não é? Porque nos causam dor, não é? No fundo, aquilo que nós não queremos olhar acaba por se tornar ocupar um lugar muito importante no nosso coração, e isso acaba por ter uma influência grande na nossa vida, nas dinâmicas das nossas relações, na saúde, não é? Uhum. Na relação com os filhos, com o companheiro, com a companheira, e nós dispormos, acaba por se apoderar, esses sentimentos acabam por se apoderar de nós, não é? Ao dispormos a olhar para eles e a tomá-los, no fundo, dar-lhes um lugar no nosso coração, nós acabamos por integrar e aceitar que nem tudo são rosas. Há, há, há determinadas questões que nós precisamos de olhar, ainda que doam, não é? Porque a integração dessa dor, desses sentimentos, fortalece-nos. Temos aquela ideia, aquela imagem que ficamos mais fortes se não olharmos, quando na verdade ficamos mais fortes se integrarmos. Exatamente, exatamente. E eu acho tão bonito isso, porque aquilo que a gente mais teme é o que tem a chave para que a gente possa realmente amadurecer e caminhar. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, com medo, né, de fazer uma constelação e ver o que que vai encontrar. E eu sempre digo assim, que no fundo de um emaranhamento mora uma grande saudade, mora uma grande possibilidade de reencontro,
mora um grande amor, né? Então a gente não precisa temer olhar aquilo que é, porque a realidade ela é muito, muito bonita, assim, mesmo com um passado difícil e doloroso, mesmo que envolva situações delicadíssimas, nós estamos vivos, nós sobrevivemos e nós só estamos vivos por conta desses sobes e desces dos nossos antepassados e que, como nós também, se a gente olhar só para a nossa vida objetiva aqui agora, e eu conseguir me conectar com tudo que eu vivi na minha história, inclusive com aquelas dores, todas, tudo e cada falta, cada dor, cada limite, cada processo delicado também me trouxe até aqui, né? Claro. Então, no contexto das constelações, quando tem uma energia represada muito grande, que a gente pode chamar aqui no contexto da nossa live de uma grande sombra, é algo que está sombreado, é algo que se eu coloco o meu olhar, eu foco e eu ilumino, então aquilo ganha, né, uma possibilidade de se mostrar, e em se mostrando aquilo que é, eu me sinto potencializada pela realidade. Eu coloco um pouquinho mais os meus pés no chão dessa realidade, né? E isso traz muita força, isso tem força, porque com toda a dificuldade, como o Bert Hellinger fala, por mais que tenha doído demais, vem uma grande possibilidade de talento, de força, de recursos que a gente desenvolve para poder ultrapassar aquela condição, né? Então, agora, nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo, isso se alargou imensamente. Eu costumo dizer que a gente colocou uma lupa em cima dos nossos processos, porque está todo mundo tendo que voltar para dentro de casa e se deparar com a realidade que construiu nos últimos tempos. Uma realidade de relacionamento ou de ausência de relacionamento, né? Porque todos nós, a gente tende muito, e eu falo, né, braço com braço mesmo, a gente tende muito assim, cheio de atividades, enfim, se entorpecer com gadgets, com tecnologias, com eventos, com isso, a gente vai se distraindo e a gente não olha para o elefante na cristaleira, né? É A verdade. gente olha, a gente olha muito pouco para ele. E agora a vida encontrou uma forma de nos colocar ali e falar assim: tu tá aqui fechadinho nessa cristaleira e você vai ter que olhar para esse elefante, né? É verdade. E o que a princípio deixou todo mundo meio maluco, né? E muita gente ainda tá. Eu mesma, nossas primeiras semanas eu fiquei, não sei quanto a você, Marco, mas eu fiquei numa oscilação, num sobe e desce, né? Até que eu tive que ver e falar, nossa, é agora ou nunca, eu vou ter que olhar para isso, né? E então, assim, olhar para esse presente que essa grande oportunidade está trazendo para a gente, com toda a dor que tem, com toda a conexão, com o sofrimento que está acontecendo no mundo afora, eu acho que a gente não pode se isolar e nem se, como se diz assim, alienar desse processo de dor que está acontecendo, porque até o Rossandro Klinge, ele fala uma coisa, a gente tá todo mundo na mesma tempestade, mas não tá todo mundo no mesmo barco, né? É Tem verdade. gente que tá no iate e tem gente que tá numa canoa furada com 10 familiares dentro dessa canoa furada, né? Sim. Então, assim, e aí? Eu vendo isso aqui desse iate, né? Como que eu posso me mobilizar para mais do que nunca fazer uma ação em prol disso daqui? E não como salvador, mas como um irmão lado a lado, né? Não é com alguém assim, eu vou ser bonzinho, vou te ajudar. Não, é como um irmão, braço com braço, né? Por isso que eu achei muito interessante o seu convite também de dedicar esses seus processos de live para quem está aí participando, de oferecer um apoio para a Fraternidade Sem Sem Fronteiras, fronteiras, sim. Sim, sim. né? Ah, Tem projetos lindos na África, no Brasil, então. sim. O princípio que está por trás desta partilha, destas conversas, não é? No fundo, destes temas para promover tomadas de consciência é precisamente esse. É 100% online, 100% gratuito, com a opção de fazer uma doação, neste caso para a Fraternidade Sem Fronteiras,
tem projetos fantásticos pelo mundo inteiro, sobretudo muito em África, não é? E vale muito a pena, se tiverem a oportunidade, passar pelo site que eu partilhei na descrição e ver as opções. Lá tem muitas opções fantásticas, desde voluntariado a doações, vários tipos de doação, vale muito a pena e será muito bem-vindo, não é? Para todas estas pessoas que estão a atravessar pelo mesmo que todos nós, a passar por esta tempestade e que precisam de apoio, precisam de um apoio desinteressado, que é o apoio que mais fortalece. Quando eu apoio, quando eu ajudo alguém de uma forma desinteressada, em que eu coloco a minha atenção na minha ação sem esperar algo em volta, sem esperar retorno, não é? Sem esperar receber algo de volta e, sobretudo, desinteressadamente. E desinteressadamente implica que eu também prescindo do protagonismo. Eu não quero ser protagonista, eu quero fazer... então, essa forma, essa maneira de ajudar, que é chegar, fazer o que temos a fazer e retirar-nos para o nosso lugar. Exatamente. É um lugar saudável de viver as ordens da ajuda, né? Exatamente. Dessa forma eu mantenho a minha força e a minha fortaleza e mantenho e também permito que o outro mantenha o seu lugar, a sua força e sobretudo a sua dignidade, que é o mais importante para poder ajudar, para poder receber a ajuda mantendo a sua dignidade e quem sabe no futuro não será aquela pessoa que nos vai ajudar a nós, não é? Exatamente. O mundo gira, né, meu amigo? É verdade. E eu tenho essa alegria muito grande de estar em contato com Portugal, desde que encontrei, né, você e vários amigos lá na Alemanha, essa conexão com Portugal, porque eu sempre gosto de lembrar desse momento em que o Bert e a Sophie Henninger estiveram no Brasil em 2016 e que fizeram uma leitura sistêmica do nosso país, né? E essa leitura sistêmica nos diz que a gente precisa honrar as nossas raízes, né? Sendo a primeira delas os indígenas, né? Que já estavam aqui, depois os portugueses que chegaram em segundo lugar, e depois, né, os afrodescendentes que chegaram em seguida, e seguido de muitas outras raízes, mas como a gente olhar para essa história que foi tão dolorosa e que tem tantas sombras, né? Com um olhar cheio. Como que a gente pode olhar para isso e ressignificar essa dívida histórica, mas também que foi um processo, como aconteceu. Aí eu sempre lembro do Bert dizendo, olhar para o que foi e dizer, foi assim, né? E diante disso, que forças eu tenho e de que forma eu posso cooperar. Por isso que eu gosto muito dessa amizade com Portugal, por isso que eu gosto muito desse intercâmbio com a África. Eu gosto muito do Fraternidade Sem Fronteiras. Eu lembro que quando eles abriram Fraternidade Sem Fronteiras aqui no Brasil, houve muita crítica, né, por parte ali do pensador disso, porque ele falou assim, nossa, mas o Brasil tem tanta gente pobre, por que você vai ajudar lá na África, né? E ele simplesmente falou, porque o meu coração me pede isso. O meu coração me pede isso. E por que não? Né? E Claro. ele foi. E ele tem projetos lindos. Agora eles estão com um projeto lindo na Venezuela, por conta das questões, né, que estão acontecendo lá na fronteira. Eles têm questões, momentos lindos também no interior da Paraíba, em função do Zika vírus que causou, né? Sim. Enfim, né, aquela questão daquela doença, esqueci o nome agora. Também não me estou a recordar, mas já a microcefalia. Exatamente, né? exatamente. O vírus da Zika. Então, assim, eles fazem projetos lindíssimos com esse foco nessa integração luso... Como é que vocês chamam? Lusófona. Lusófonas. Pode ser, não? Pode. Então, eu tô achando a coisa mais linda estar conectada com Portugal essa noite. Ah, que bom. Eu tenho uma ligação forte com a África também. Eu nasci, não é? Em Moçambique. Eu sou filho de portugueses, nascido em Moçambique, não é? Os meus pais foram para lá jovens. A minha mãe tinha 11 anos, 12. O meu pai tinha 15, 16, não é? Conheceram-se em Moçambique e lá eu nasci, até fruto depois do conflito a regressar. Mas sempre que tenho a oportunidade e visitei Moçambique há alguns anos, é um chamamento muito grande, então eu posso entender bem
posso entender, não, claro, posso entender o chamamento que o fundador, não é, da Fraternidade Sem Fronteiras sentiu, não é, quando o coração dele, de alguma forma, lhe pediu para ele fazer este trabalho naquele lugar. E naturalmente que isso não tira a importância daquilo que se passa no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, não é? Pelo contrário, não é? Se nós podemos fazer algo de bom num determinado lugar, de alguma forma aquela energia também se propaga, não é? Também chega a outros lugares. E a prova disso é que a Fraternidade Sem Fronteiras já tem representação em outros países. Sim, sim, tem muitos contribuintes da Europa, muitos contribuintes dos Estados Unidos também. Claro. Mas então, Marco, e aí eu estava muito assim, querendo fazer essa integração, voltando um pouco para o nosso assunto, do Sim, abraço à sim. sombra com as constelações familiares, porque muitas vezes desses sentimentos desconhecidos, né, e dessas histórias que a gente tem tanto receio de visitar, muitas vezes a gente abre mão de grandes reencontros e de grandes remédios também, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma questão grande com arrogância. Arrogância é uma das sombras que eu mais gosto de falar. Trata muito das pessoas que têm, no fundo, um recalque tão profundo, uma insegurança tão profunda, que precisa se mostrar para o mundo desse lugar mais alto, né? Exato, sim. Então, para que ele consiga se reconectar com o chão de novo, para retomar essa humildade, ele precisa de força, ele precisa de várias experimentações, ele precisa entrar em contato com esse medo de vir para cá e perder todo o seu valor. E, na verdade, a gente tem o valor de ser exatamente quem a gente é, ao invés de a gente ficar criando um personagem e criando uma máscara para poder ser aceito pela sociedade. E é natural que a Claro, gente faça esse personagem durante alguns anos, durante algum tempo, porque todos nós queremos pertencer para poder sobreviver. É um claro. instinto de sobrevivência natural, né, Marco? É um instinto de sobrevivência. Por que que a gente quer ser aceito? Porque quanto mais a gente está inserido no nosso grupo, mais chance a gente tem de não ser engolido, Sobreviver. né? Por uma fera lá do lado de fora. Isso vem desde as cavernas. Mas conforme a gente vai amadurecendo e a gente vai conseguindo entender que, ok, é muito bom pertencer a esse grupo, mas é muito bom ser também a expressão de algo novo que eu sou, de algo que eu posso ser na minha individualidade, e como que eu consigo pertencer e ser eu mesmo, né? Ficar hora na que a gente chama de boa Boa consciência consciência. e hora na má consciência, indo e vindo entre esses dois lugares, né? É verdade. A gente poderia explicar um pouco isso aí também. É verdade. Então, também, tocando também muito importante nesse tema naquilo que tu falaste, daquilo que são as origens, não é? Ne- Falaste das origens do Brasil, nós precisamos lembrar que fazer este raciocínio 20 gerações atrás para cada um de nós estar aqui, se nós fizermos assim uma conta simples, não é? Atrás de nós estão os nossos pais que são dois, atrás dos nossos pais estão os avós que são quatro e assim sucessivamente. Se nós Uhum. fizermos esse cálculo 20 gerações para trás, há 20 gerações foram precisas 1 milhão de pessoas para nós estarmos aqui. Então nós somos, pelo menos, se olharmos para 20 gerações, e 20 gerações é um período muito curto da vida na Terra. 20 gerações é rápido para aquilo que é o tempo do planeta, não é? Então, podemos imaginar que 1 milhão de pessoas, elas viveram tudo o que é possível viver ao cimo da Terra. Elas foram felizes, foram menos felizes, viveram em paz, viveram em guerra, foram ricas, foram pobres. Não é? Todos esses destinos fazem parte daquilo que nós somos. Não é? E também, por vezes, os sentimentos que adotamos vêm dessa gente, não é? Que são sentimentos que nós adotamos de forma inconsciente, ou seja, totalmente inconsciente, não é? Para nós. Então, de alguma forma, essa nossa boa consciência que está ligada ao nosso sistema familiar, não é? Que nos leva a querer pertencer para sobreviver, não é? E, sobretudo, para sentirmos que temos um espaço, um lugar onde estamos seguros. Esse laço, por vezes, é tão forte que nos torna difícil o movimento para o novo. Uhum. Torna-nos difícil o movimento para o novo, traz um sentimento de culpa que tu falaste no início,
que pode ser avassalador e que nos pode levar a ficar quietos, no fundo, a não querer, a não querer ir, de alguma forma, sentir que estamos a atrair essa boa consciência, não é? Esse laço, esse pertencimento ao nosso sistema familiar. Só que o movimento para o novo ele é fundamental. Né? O movimento para o novo ele é fundamental para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para tudo. De alguma forma temos que conseguir suportar esse movimento para o novo e algum sentimento de culpa que nos possa trazer, não é? E é por isso que se fala de má consciência quando vamos para o novo, não é? Que é a má consciência de ir contra aquilo que o nosso sistema defende, não é? Que a nossa família defende ou que o nosso grupo defende, não é? Mas é um movimento que é fundamental, não é? Para todos nós, não é? E nesse processo de ir para o novo, nós temos que olhar para a nossa sombra. Tem que olhar. E eu gosto muito de olhar com o olhar cheio para a sombra, né? Porque isso tudo veio de um processo, assim, tem mais ou menos uns 10 anos, mas até antes disso, começou mais em 2008, porque eu sou jornalista e eu sempre, a vida inteira, tive diários para escrever sobre como eu me sentia, né? E conforme eu ia escrevendo e promovendo essas conversas comigo mesma, eu fui observando o quanto eu era crítica e rígida comigo mesma no meu olhar diante de mim, né? Era realmente assim, feroz. E eu acho, sabe, Marco, que em grande medida nós somos os nossos maiores algozes mesmo, né? A gente se É maltrata verdade. muito, leva muito tempo para a gente ser gentil com a gente mesmo. Eu lembro que eu sentia culpa de até falar assim: ah, vem cá, Danizinha, deixa eu te colocar no colo, deixa eu te dar um abraço. Eu posso me tratar tão bem assim? Como é isso, né? Tem uma coisa estranha que passa perto da vaidade, que passa perto de uma culpa, é, não sei, alguma coisa assim, uma autocondescendência, vou estar sendo autocondescendente comigo, passando a mão na minha cabeça. Não é por aí, né? É um outro tipo de relação em que você começa a olhar para você mesmo e olhar para a sua criança interna. E essa sombra, o que que é essa sombra? É a sua criança ferida. Mesmo que isso venha para quem acreditar de outras vidas ou de outras lâminas genéticas dos seus antepassados, o que for, aquilo que está ali presente e está se apresentando aqui e no agora, tem essa potência de, em conexão com o passado, ser algo novo, né? Então, nesse aspecto, se torna uma cura quântica que se cura em função do passado, que cria um algo novo, né? E que tem esse presente como um eixo de conexão com o todo, né? Com tudo aquilo que é. Porque se você parar para pensar, até chegar nos nossos primeiros seres humanos que estão aí na face da Terra, a gente é tudo família, né? É, É verdade. é tá tudo junto, tá tudo ligado, né? E eu acho que uma coisa muito interessante, até que a Sophie Hellinger falou sobre o coronavírus, é que nunca ficou tão nítido aquele e materializado aquele papo que parece um papo pode crer de nós somos um, somos mesmo, né? Nunca ficou tão nítido que as Como pessoas agora. que, como agora, que se alguém espirrar lá na China, alguém vai dizer saúde, né? Ou ficar gripado lá nos Estados Unidos. A gente, assim, questão de horas, isso se mostrou de uma forma materializada, né? É Que verdade. se uma empresa, uma indústria que vende um produto não conseguir abrir o bolso agora para poder auxiliar as bases, ela não vai ter para quem vender. Sim, Se um empresário não conseguir olhar para o seu funcionário com um olhar de mais compaixão, não vai ter o braço forte para trabalhar ali no amanhã. Então, claro. assim, eu sei que é uma situação muito difícil, eu sei que é controverso, não é que eu vou agradecer ao coronavírus com toda a dor que ele está causando, mas o que eu faço é, já que existem essas forças maiores que movimentaram essa energia da natureza,
para que a gente pudesse atravessar esse processo de aprendizado, cada um individualmente, mas nós todos como coletividade, que a gente também veja as realidades que esse processo está oportunizando para a gente. Claro. Não só dentro de casa, né? Para quem precisou ficar sozinho, olhar para essa solidão ou vai ser uma solitude confortável, né? Se você está casado, você está numa relação que você construiu e que vai ser prazeroso estar em quarentena com essa criatura do seu lado, ou se você vai ver que você realmente vai ter que olhar para o elefante na cristaleira e mudar a sua vida a partir desse momento. É verdade. A sua relação com os filhos, né? Que muitas vezes a gente vai delegando para o iPad, para o computador. E aí, você vai ter que olhar para essa criaturinha também, né? Então, assim, o coronavírus, ele veio para colocar essa lupa. Olha bem, né? Pode ser torta na cara também, viu? Olha bem para o que você criou na sua vida e se movimente sobre isso. Ao invés de se vitimizar, ao invés de maldizer, olhe para isso, né? E o que eu posso fazer de melhor? Que é sair da criança que sofreu, que ela tem razão, a gente abraça essa criança, a gente acolhe, porém a gente convida ela também para uma postura de adulta. Claro, esse é o nosso desafio, não é? Nossa, de alguma forma uma missão, não é? Nós olharmos para essa criança desde o nosso lugar do adulto, não é? E desde o nosso lugar do adulto, se a minha criança precisa de ser nutrida, se ela precisa de colo, se ela precisa de atenção, eu, desde o meu lugar de adulto, eu posso dar-lhe essa atenção, esse colo. De alguma forma, até através de uma visualização, de uma meditação, não é? Fazer esse movimento. E isso, a situação em que nós vivemos, esta situação de maior isolamento social, está a dar-nos a oportunidade de fazer isso. E hoje em dia, quem sente que lhe falta uma ferramenta ou um meio de fazer, tem as redes sociais à disposição, tem tanta gente a partilhar como fazer uma meditação, como olhar para a criança interior, como fazer esses movimentos. Eu próprio faço de vez em quando algum trabalho nesse sentido. Então é uma oportunidade ótima, não é? E a dinâmica familiar, é fantástico olhar para a dinâmica familiar desde esta perspectiva, né? Porque na verdade, e olhando aqui para... Falavas na questão, no testemunho, que é a melhor forma, eu concordo plenamente, e olhando este período que estamos em casa, né, porque temos estado aqui, a nossa realidade é uma realidade de teletrabalho, portanto trabalhamos a partir de casa e saímos muito pouco, permitiu-me olhar para os nossos filhos, os meus e os da Sara, de uma forma, desde uma perspectiva que eu não via desta maneira. Precisamente pela correria do dia-a-dia, pelas distrações, e isso tem sido uma grande bênção e uma grande aprendizagem, não é? Porque os filhos são os nossos melhores indicadores de que nós temos que olhar para a nossa sombra. E se nós não quisermos olhar, eles vão fazer questão de nos colocar em situações que vamos ter que passar por isso. Então, as mais estranhas possíveis, né? Você vê a pessoa igualzinha a você, repetindo aquilo que você mais se envergonha, e você fala, meu Deus. Vamos lidar com isso. Vamos lidar com isso, é verdade. O companheiro, a companheira, é muito interessante esta época que estamos a viver nesse sentido. Naturalmente que não é uma época agradável, não é? Quando às vezes ouvimos falar em Portugal, tem-se falado que temos sido bem sucedidos a lidar com esta crise, mas de alguma forma, eu também procuro olhar para isso, uma forma de ver à qual eu resisto um pouco, porque a partir do momento que temos perdas de vidas, não é? É uma maneira de falar e de nos expressarmos a respeito desta situação com a qual eu não tenho dificuldade, tenho alguma resistência, porque não consigo ver como um sucesso quando há perdas, não é, de vidas. Mas estas perdas, elas acabam por acontecer e com elas nós também aprendemos, não é? Com elas nós também aprendemos e aprendemos sobretudo também a valorizar quem está ao nosso lado.
a valorizar quem, não estando ao nosso lado, está no nosso coração e sobretudo, também procurar que aquelas pessoas com as quais nós temos algum tipo de resistência, algum tipo de conflito, também procurar aproveitar este tempo para olhar para essas pessoas desde outra perspectiva, não é? Porque de alguma forma aquilo que essa pessoa nos mostra, não é? É algo que eu não quero ver na minha própria sombra ou com o qual eu tenho algum tipo de resistência e, portanto, nesse aspecto é bom para nós procurarmos olhar, sair da perspectiva habitual e procurar olhar com outros olhos. Esse é um ponto também que conecta o abraço à sombra às constelações familiares, que é a negação da sombra na gente, a gente projeta numa pessoa fora. E muitas vezes é uma pessoa da família. Na verdade, a gente projeta aquilo que a gente nega na gente o tempo inteiro, né? Desde o nosso companheiro de vida, os nossos filhos, a nossa mãe, nosso pai, ao político em questão, ao chefe. Enfim, a gente projeta, né? Eu até bendigo essas projeções, porque tem um tempo que a gente não consegue mesmo, a gente não tem estrutura e força para lidar com aquele conteúdo e a gente sai espalhando, a gente sai projetando. Mas conforme a gente conseguir ir tomando essa autorresponsabilidade pela própria vida e mergulhando no processo do autoconhecimento, esse poder que é meu e que eu saio espalhando para todo mundo, você é o culpado da minha vida não ter dado certo. Mãe, pai, marido, filho, todos vocês são culpados da minha vida não ter dado certo. Quando eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo, Marco? Eu estou pegando todo o meu poder pessoal e transferindo para essas pessoas. E delegando para essas pessoas. Então, a começar do momento que eu falo, peraí, eu tenho responsabilidade nisso aqui, eu posso até ser fruto de situações complexas, essas e outras. No entanto, o importante é que eu estou viva, é que eu estou aqui. E diante disso, que eu tenho essa possibilidade de estar viva, eu posso ir aos pouquinhos ir pegando esse poder de volta, que eu fui transferindo, culpando os demais, e eu vou trazendo para o meu centro de poder. E eu vou falando, ok, eu vou fazer o melhor com isso aqui agora. Só que isso é um processo que ele é lento, ele é passo a passo, né? Até que a gente vai conseguindo olhar que a nossa mãe, com todas as impossibilidades, fez o melhor que pôde, o nosso pai, a mesma coisa, né? A gente vai olhar para a dor que a gente viveu com essas relações, mas a gente vai olhar para o também que veio com isso, que veio uma série de aprendizados, de forças, de potenciais, né? Tanta coisa que vem com as situações difíceis que a gente tem na nossa vida, né? E se a gente consegue ir fazendo esse abraço, né? Eu vou retomando essa sombra projetada para fora e quando eu trago ela para a luz e para a consciência em mim, ela se ilumina. Por isso que os grandes sábios da antiguidade, eles dizem que na sombra não residem somente esses monstros, esses sofrimentos, residem também os nossos maiores potenciais. Por quê? Porque são as partes em nós que ainda precisam de desenvolvimento, de esmiuçar, de olhar, né? Eu gosto de abraçar. De afinar, claro, de afinar, de abraçar, é verdade. Quando nós olhamos para esses eventos difíceis da nossa vida e nós pensamos, porquê? Porquê que isto me aconteceu? É muito essa vitimização, não é? Porquê a mim? Porquê a mim? E se nós temos a capacidade de transformar esse porquê num para que é que isto me aconteceu, não é? Então eu posso olhar para esses eventos e transformá-los numa experiência, não é? Ressignificar como uma experiência. E com uma experiência eu tiro coisas, aspectos positivos, aspectos bons, aspectos menos bons, não é? Então eu transformo, tenho capacidade enquanto adulto de transformar essas dificuldades em experiências com as quais eu aprendo, não é? E aprendendo também integro. Porque se eu culpo alguém, se eu digo, o meu pai fez isto, se eu reclamo de alguém, seja do pai, da mãe, do irmão, da irmã, da esposa, do diretor, do
do membro da equipa, onde é que eu estou a colocar essa pessoa? Essa pessoa vai morar onde? Essa pessoa vai morar no meu coração, porque ela não vai sair dali, né? Enquanto eu estiver a colocá-la nesta posição, e vai morar no meu coração de uma forma que me vai ocupar o coração e a mente, né? E eu deixo de ter a liberdade e o poder que tu falavas há pouco, deixo de estar empoderado, não é? Porque estou a ocupar o meu tempo, o meu coração, a minha mente com algo algo pequeno, não é? E quando eu me preocupo ou eu me preocupo, não é? Com essas coisas, eu Uhum. acabo por não estar disponíveis para as grandes coisas, não é? Para as grandes bênçãos. Não é? Então, Uhum. quando eu sou, de alguma forma, há uma palavra que eu não gosto muito, mas vou usar, que é quando eu me preocupo com as pequeninas coisas mesquinhas, não é? Uhum. Eu perco de vista as grandes bênçãos a que eu posso aceder. Verdade. E também tem uma coisa. Primeiro que eu queria também abrir aqui espaço para as pessoas poderem fazer perguntas, os comentários estão abertos a todos os Sim, presentes. E, e assim, as pessoas viram às vezes me perguntam, sabe, mas como assim abraçar a sombra? Eu fui entendendo que conforme eu tinha coragem de olhar e espiar pelo buraquinho da fechadura uma sombra minha, toda vez que eu via um comportamento violento, agressivo, complexo, dolorido, o que estava por trás dessa sombra era essa criança ferida. E tudo que uma criança ferida precisa é de um abraço. Entende? Então não é uma visão romântica da Disney de vou abraçar e pronto, entendeu? Primeiro que a gente não sai lidando com a sombra de forma indiscriminada ou kamikaze, não é isso. Você, no momento presente, no aqui e no agora, você vai ver aquele momento que vai emergir algo em você que você nega, que você exclui. Aí é a relação direta com as constelações. Aquela reação em você que você vivia talvez culpando no pai, na mãe, na madrasta, no padrasto, no irmão. Aí você consegue olhar para essa pessoa e para essa característica, e nesse momento que a gente dá aquela descuidada, que a sombra emerge na gente, o que a gente fala para essa outra pessoa que a gente acusava e que estava fazendo uma coisa igual à que eu estou manifestando? Eu olho para ela e falo: Fulano, eu também. Eu também tenho isso em mim. Eu também tenho essa violência. Eu também tenho esse medo. Eu também tenho essa inveja. Eu também tenho essa agressão. Eu também tenho tudo. Nós todos temos isso tudo. E quando eu falo esse eu também, é uma perspectiva de irmanamento, de empatia, que não é que você vai ficar concordando com aquilo que a pessoa está fazendo, mas ao invés de você ficar aqui julgando o outro do alto do seu, né, do seu pedestal, pedestal. se achando correto, perfeito, você volta para cá e fala: eu sei o que é isso, eu já me senti assim, e isso é muito empoderador. Porque somente quando a gente toma contato com a nossa realidade psíquica, assim como ela é, que eu consigo pegar essa criança no colo e falar assim: eu entendo por que você está reagindo com essa agressividade. Mas veja, né? Eu estou aqui para te acolher, eu não estou aqui para negar, calar a boca, enfiar embaixo da lama, porque a gente faz isso com a sombra, a gente finge que não vê, a gente se entorpece, a gente enfia lá embaixo do tapete, a gente nega, não, não é comigo, mas o próximo, mais próximo, o marido, os filhos, eles sabem a hora que essa sombra vem, né? Emerge. Tem uma hora, come um quilo de sal junto, né? Assim que a nossa avó falava, come um É quilo de verdade. sal junto, que você vai ver que essa pessoa, né, tem suas questões também. E aí você conseguir olhar para essa criança e falar para ela: tudo bem. No entanto, depois dela ser acalmada e ser tranquilizada, o que vem em seguida? Vem o esclarecimento. Vem, olha, né, o amor que tem nessa história. Olha, eu sempre gosto muito de recorrer ao Evangelho, eu estudo há muitos anos a vida e o exemplo de Jesus, por muitas religiões, por muitas filosofias diferentes,
mas é aquele momento em que a gente se espelha, né? O que eu chamo do grande farol da minha vida, para eu poder ampliar as minhas possibilidades de amor, mas não o amor quimérico, salvacionista, não. Um amor aqui e agora. E ele deu a regra pra gente, muito nítida. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse contigo. É tão, tão aterrado esse mandamento, né? Se você parar e pensar assim, você gostaria que fizesse? Não. Então, se o momento que uma pessoa está manifestando uma raiva, você gostaria, você está manifestando uma raiva, alguém vira e fala assim, nossa, que horror, você é um irado, um descontrolado. Você não gostaria disso, né? E aí é muito lindo o que acontece. Quando você se trata com esse auto-amor, você começa a olhar a sua sombra com essa naturalidade do processo de estar em evolução e de estar caminhando. Primeiro, que o poder que ela tinha e a panela de pressão que era por conta de não ser vista, relaxa. Relaxa. Segundo, quando você relaxa e você vê uma outra pessoa manifestando a sombra dela, você relaxa com ela também. Você olha e fala assim, nossa, essa pessoa está se sentindo em ameaça, essa pessoa não está bem, né? Essa pessoa, eu sei o que é isso. Eu sei, eu conheço isso. E aí você começa a ser mais parceiro, por exemplo, do seu marido, da sua esposa, quando ele está num momento de descontrole, do seu filho, quando ele está perdendo, né, as estribeiras. E aí você, por ter se tratado com essa gentileza, você se enche dela e você transborda ela, né, na É, lida com o outro. é verdade. E acaba por contagiar, não é? O outro com esse transbordar de empatia, de amor nesse sentido, não é? É essa forma de empatizar e de nos relacionarmos, não é? Que tem muito daquilo que falávamos há pouco, é um movimento que prescinde do protagonismo, prescinde da necessidade de nos sentirmos importantes nesses momentos, porque é precisamente também essa nossa humildade, uma humildade, por vezes, por trás de uma humildade há outro tipo de sentimentos, né? Mas por trás de uma humildade genuína, né? Quando nós nos dispomos a ter essa postura, esse comportamento, e isso é algo que se pode treinar. Nós podemos treinar isso no dia a dia, procurando assumir essa postura, não é? Esse comportamento. Isso acaba por ser muito bom, não só para nós, mas como também para todos os que nos rodeiam, começando pela nossa família, se estamos junto ou perto dela, como, enfim, no meu caso, aqui em casa com a família, mas mesmo quem está a passar agora por esta fase de maior isolamento e está em casa sozinho ou sozinha, né? Isso é uma oportunidade excelente para fazer estes caminhos, estes percursos internos, né? Há pouco falavas no início da nossa conversa que tem sido um período de altos e baixos, né? De flutuação. E naturalmente que da minha parte foi sentido também dessa forma. Nós trocámos algumas impressões aqui há umas semanas atrás, né? Nessa altura. E nessa altura eu senti uma necessidade, é curioso, uma coisa prática, senti uma necessidade de dar uma arrumação em determinadas partes da casa. Uhum. E à medida que fui arrumando, não é? Embora eu já tivesse consciência disso, mas no momento que isso aconteceu não pensei no assunto. À medida que fui arrumando, fui tomando consciência que estava também a arrumar a minha casa interior. Determinadas partes da casa que necessitavam de ser arrumadas. Muito do que aqui estava que precisava de sair e de sair da melhor forma, não é? E como é que eu posso deixar ir algo ou neste caso tratava-se de arrumar uma coisa prática, não é? De deitar fora ou de dar algo que eu já não preciso, não é? Fazê-lo da melhor forma para que eu possa fazê-lo e manter-me forte, né? Manter-me forte e empoderado. Então fazê-lo com gratidão, desapegar-me com gratidão, agradecendo àquilo
do qual eu me estava a desfazer naquele momento, entre aspas, não é? Pelo serviço que me tinha prestado, pelo que tinha sido bom para mim. E que se pudesse servir a outro ou a outros, então que assim fosse possível. E esse movimento aqui foi um movimento grande, muito esclarecedor para mim, muito esclarecedor. E de uma libertação enorme. Então, dessa forma, eu também olhei para muitos aspectos da minha sombra que precisavam de ser olhados. E isso... Ter coragem de deixar aí o antigo, né? Ter coragem de deixar... E isso tem trazido uma sensação de tranquilidade e de paz que, em face daquilo que vemos, eu não sei como vocês estão a lidar com a situação aí, mas nós procuramos sair uma vez por semana, 2 no máximo, para fazer as compras daquilo que é essencial para ter em casa, né? E esta paz interior, esta tranquilidade que veio desse arrumar da minha casa interior, tem sido muito positivo na forma depois como lido e como lidamos quando nos acabamos por expor, porque estamos expostos, não é? Com aquilo que com a realidade que estamos a viver agora. Tem sido, nesse aspecto, muito, muito positivo. Ô Marco, tem um pessoal aqui perguntando se essa live vai ficar gravada. Você vai colocar ela em algum lugar depois, no YouTube? Sim, eu vi aqui o comentário também. Sim, eu vou procurar gravar no final. Nós estamos quase a terminar o nosso tempo. Eu vou procurar gravar no final e disponibilizar aqui na plataforma e depois por YouTube, talvez, até também no Facebook, e partilho também contigo, naturalmente, para que possas partilhar. E esperar que desta vez, a primeira live que eu fiz desta jornada, curiosamente não ficou gravada. Por alguma razão foi. Porque aqui a parte técnica de algo não foi bem e não ficou gravada, mas desta vez vai ficar. Tá bom, tá joia. Olha, tem uma mensagem entrando. O Marcos chegou. Daniela, sou divorciada e quando chega o dia do meu filho de 4 anos ir para casa do pai e ele me pede para ficar comigo, eu sinto culpa e tenho vontade de deixá-lo ficar. O que fazer para não sentir? Concordar com o pai que ele tem, né? E talvez dizer para ele, né, que é bom, que é importante ele estar com o pai, porque muitas vezes os filhos captam o nosso desconforto, às vezes, em relação ao ex-companheiro. Essa é uma das possibilidades, né? E conforme você for ficando à vontade com o seu ex-companheiro, isso também pode ser que vá se diluindo, se é que é este caso, né? Uma criança com 4 anos, ela é muito mãe, não é? Criança muito com essa idade é muito mãe, muito mãe. Então, se a mãe realmente conseguir colocar o ex-companheiro, tê-lo no seu coração e confiar que ele é o melhor pai para esta criança, a criança vai sentir isso e vai ficar mais tranquila. É verdade. Bom, faltam só 2 minutos. Quero te agradecer, Marco, pela oportunidade, pela amizade, me colocar aqui à disposição, né, das pessoas que queiram trocar. Relembrando aí, né, que o Abraço Sombra está presente também aí em Portugal, via Mahatma Edições, né, e aqui no Brasil para a Amazon. Mas, sobretudo, os conteúdos estão todos abertos, né? Tem o meu site também, o www.danielamigliari.com. E os vídeos estão também no YouTube, no Facebook. Eu estou aqui também à disposição sempre no Instagram para conversar e trocar ideia. Daniela, muito grato por teres aceitado este convite. É uma alegria sempre estar contigo e partilhar este espaço contigo. Desde que nos conhecemos temos tido muitas trocas proveitosas e tem sido uma inspiração ouvir-te. Sempre que posso procuro ouvir as tuas lives, as tuas conferências, as tuas palestras e sempre trago algo comigo que é positivo e bom para a minha vida. Muito, muito, muito grato. Um grande abraço para vocês aí e vamos em breve repetir a experiência.
Vamos sim, querido. Até a próxima, viu? Até a próxima, obrigado. Um Um beijo. abraço. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite, obrigado, obrigado. Tchau, tchau.